professoras, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para aprendermos juntos como preparar essa aula. Essa aula desta semana traz o título Jesus virá outra vez. É uma lição extremamente importante. Teremos então que passar uma lição de extrema importância para essas crianças, então que nós possamos estar orando juntos e nos preparando para que possamos passar essa mensagem e que essa mensagem chegue ao coração dessas pequenas crianças e que elas aprendam, e muito mais do que isso, as crianças devem saber como vai ser a volta de Jesus. E também o intuito dela é que elas sintam cada vez mais o desejo de aguardar Jesus nas nuvens e ir com ele para o céu. Esse é o principal objetivo desta lição, e que nós possamos alcançar esse objetivo e implantar no coração das crianças esse desejo. Vamos lá! Para memorizar o verso desta semana, nós temos então a ajuda das imagens, que irá nos auxiliar a fazer com que as crianças decorem e, mais do que isso, que elas tenham o contato visual com o que aquilo quer dizer. Desta forma, elas vão conseguir decorar de maneira bem mais fácil. Então, nós vamos fazer com que elas pensem sobre quando elas estão viajando de carro e aí tem alguém na rodovia que está abanando uma bandeira vermelha. Todo mundo já viu isso na rodovia, né? E nós vamos explicar que aquilo é uma pessoa que está trabalhando para avisar as pessoas que estão viajando que pode ter um perigo à frente. Então, quando o papai ou a mamãe que está dirigindo vê aquela bandeira vermelha ser acenada, ela vai fazer o quê? Ela vai se preocupar com o que está à frente dela, com o que está vindo. Ela vai, então, reduzir a velocidade, ela vai ficar mais atenta para que naquele momento não aconteça um acidente. Então, nós vamos falar que existe uma associação com essa mesma coisa que acontece na rodovia com o que está na nossa Bíblia, porque a Bíblia ela está cheia de avisos. E os avisos é justamente para que também não aconteça um acidente, mas na nossa vida eterna. Então, as gravuras elas vão auxiliar que as crianças vejam que o verso dessa semana está querendo dizer que Deus ele quer avisar e ele quer que todo mundo conheça o evangelho dele. E então, só depois disso é que virá o fim. Então, nós podemos então apontar para cada uma das gravuras e explicar o que cada uma quer dizer e também apontar bastante para as imagens que tem nelas. Assim vai ficar bem gravado na mente das crianças o verso desta semana, tá bom? No Conquistando a Atenção desta semana, acredito que será um momento bem divertido para as crianças, tá? Se os professores quiserem, eles podem estar preparando e levando para a escola os materiais, ou eles podem até mesmo pedir que os alunos tragam para a escola estes materiais, tá bom? Pode ser de verdade, um brinquedo de verdade, ou pode ser também, talvez, se o professor sabe que vai causar algum tipo de situação, estar com os brinquedos ali, ele pode então estar imprimindo gravuras de meios de transportes. Aí pode ser carrinho, pode ser trenzinho, pode ser avião. Tudo isso tem a maneira do brinquedo, mas também pode ser feito com gravuras. Então, nós vamos estar apresentando para as crianças estas imagens e nós vamos estar fazendo com que elas interajam sobre como é. Você já andou de avião, você já andou de trem, você já andou de navio, qual é o barulho que ele faz. Aí a gente vai questionar elas também sobre qual é mais veloz, qual é mais potente, qual pode levar a gente mais longe. Se é uma viagem muito longa, será que dá pra gente fazer de bicicleta? Não dá, né? Então a gente tem que procurar um outro meio de transporte. E aí quando todos nós já estivermos conversado sobre isso, já estivermos com a mente das crianças voltada para o meio de transporte, nós vamos perguntar a elas: e qual será destes meios de transportes que tem a capacidade de levar a gente para o céu? Mas não para o céu aqui das nuvens que a gente vê, a gente pega o avião e vai até outra cidade, outro estado ou outro país. De fato, o céu onde está Jesus. Então, elas vão estar refletindo sobre isso, então nós estaremos começando, dando pontapé inicial para começar a lição, fazendo com que elas reflitam como é que vai ser na volta de Jesus, como nós faremos então para ir para o céu.
Professores, olha, de todas as semanas que eu passei até o momento auxiliando aqui com as pré-aulas, esta aula desta semana eu acredito que é a aula mais complexa, onde nós deveremos de fato dedicar um tempo especial para preparar essa aula, porque nós temos que usar de todos os recursos que nós tivermos para conquistar a atenção da criança, que ela preste atenção nessa história, porque é uma lição, uma aula onde tem grande poder para entrar na cabeça das crianças, de elas imaginarem a volta de Jesus, que é o nosso principal alvo desta vida. Então, gostaria de pedir a todas as professoras, os professores, que se dediquem ao máximo nessa lição, que possam se empenhar de fato e ajudar essas crianças, pois os resultados dessa aula são resultados eternos, né? Então, que nós tenhamos isso em nossas mentes. Porque além de nós descrevermos a volta de Jesus, nós iremos falar para elas que não é uma parábola, uma coisa que nós ficamos sabendo e nós vamos estudar para aprender algo sobre essa lição. Não, nós vivenciaremos essa volta de Jesus. Então, é uma lição de extrema importância. Nós podemos começar, então, a lição perguntando como as crianças se sentem quando o papai ou a mamãe saem para trabalhar, que vão ficar um longo período fora de casa, ou então quando vão viajar e aí não pode levar as crianças. Eu tenho certeza que todas elas ficam tristes, que ficam com saudades da mamãe e do papai. Então, nós vamos falar para elas que também a mamãe e o papai ficam muito preocupados, eles querem voltar o mais rápido possível para poder estar de novo com eles, né? Então falaremos para as crianças que a volta de Jesus, ela é muito similar a isso, porque nós estamos aguardando o nosso Pai querido e Ele também está ansioso para vir encontrar com os seus filhos. Então por isso é tão importante nós estarmos nos preparando para esperar o nosso Pai do céu. Tem até na lição deles dessa semana, falando de um menininho, né, que estava aguardando o pai, e aí todas as manhãs quando ele acordava, ele falava: eu vou deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho na casa, vou ajudar minha mãe, vou ajudar no que precisar para que quando meu pai chegue em casa esteja tudo preparado. Então, essa ansiedade de estar buscando se preparar para esperar Jesus voltar é muito importante a gente colocar no coração das crianças. E aí, como que será a volta de Jesus? Nós temos algumas coisas que nós podemos mostrar para elas, tá? Eu não estou na minha casa, eu estou fazendo uma viagem a trabalho, então eu tenho poucos recursos aqui no momento. Me esforcei para poder fazer aquilo que dava com o que eu tinha aqui, mas você, professor e professora que está em casa, que consegue ter acesso a mais recursos, quanto mais recursos você utilizar nessa lição, melhor. Vai fazer com que a criança fixe mais na mente dela e que preste atenção em cada detalhe. Então, nós podemos iniciar com uma nuvem. Uma nuvem aqui, eu tenho uma nuvem de EVA bem pequena, vocês podem ver. Nós falaremos então que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ela fica bem pequenininha lá no céu. Na verdade, o ideal seria uma nuvem cinza, né? Porque é o que fala na lição. Mas eu encontrei apenas o EVA branco. Nós vamos então usar uma nuvem para poder fazer com que a imaginação delas comecem a ver como será a volta de Jesus. O início será apenas como uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí depois disso, nós temos a sugestão de usar uma caixa mostrando a volta de Jesus. Como eu disse, como estou com poucos recursos aqui na cidade em que eu estou no momento, eu fui atrás de fazer as gravuras em EVA. Olha só. Então, nós iremos explicar para as crianças que a visão, depois que Jesus, que essa nuvem aumentar, nós veremos então o fogo, né, na parte de baixo, nós veremos Jesus nos ares, com um arco-íris bem lindo, e também veremos os anjos, né? Aí nós iremos também falar para elas sobre as trombetas. Não são todas as igrejas, mas aquelas que puderem estar utilizando um músico ou uma musicista, né, com uma trombeta para poder ter toda aquela inserção da criança no que ela está ouvindo, também fica muito interessante. Seguindo disso, nós iremos falar que com o toque da trombeta de Cristo, o que vai acontecer?
Aí nós podemos fazer com que elas usem a imaginação delas, né? E falaremos então que é um grande terremoto. E esse grande terremoto, ele terá uma consequência assim gigante, que nunca foi vista antes, né, na nossa época, que será a ressurreição, né, daqueles que Jesus chamar naquele momento. E aí a caixa de areia que está no manual dos professores é um excelente recurso, tá? Você vai usar a caixa de areia, você vai colocar ali os bonequinhos embaixo da areia e você vai chacoalhar. E quando você chacoalhar, você vai aparecer então aqueles bonequinhos e nós iremos explicar que eles não ressuscitarão como eles morreram, porque às vezes uma pessoa que a gente conhece pode ter falecido cega, pode ter falecido doente, uma criança que estava doente. Então, quando Jesus chamar ao toque da sua trombeta, nada de doença vai estar ali, ela vai estar perfeita. E os vivos que estarão esperando a volta de Jesus serão transformados num piscar de olhos. Então, nós faremos com que as crianças pensem, é rápido um piscar de olhos? É devagar? Vamos ver como que é? Então, vamos fazer com que todas as crianças pisquem os olhos. Foi bem rapidinho ou foi demorado? Então, nós vemos aí, então, o poder de Jesus, né? Num piscar de olhos, todos nós seremos transformados e estaremos saudáveis para fazer essa viagem com Jesus para o céu. E sabe o que vai acontecer? Todos nós teremos um corpo novinho em folha e esse corpo ele nunca mais vai ficar doente, ele nunca mais vai ter problemas, não vai existir problema de saúde, não vai existir dor e também nunca mais a morte existirá e alcançará este corpo. Então as pessoas que nós amamos, que estão agora neste momento dormindo em Cristo, nós nunca mais precisaremos nos despedir delas. As criancinhas também que morreram serão ressuscitadas e entregues ao papai e à mamãe que estavam há tanto tempo aguardando para cuidar deste bebê. Olha só que imagem mais linda que nós vamos presenciar, né? Falaremos também para as crianças que quando a mamãe e o papai eles chegam do trabalho, chegam da viagem, a gente fica muito feliz, né? Mas apenas nós estamos vendo isso, ou o vizinho da frente, ou quem mora na nossa casa junto com a gente. Por exemplo, a vovó, o vovô, e se eles moram longe, eles não estão sabendo. Então, a volta de Jesus, ela tem essa grande diferença, porque todo olho verá. Todo mundo estará vendo que Jesus está voltando nos ares, aqueles milhares de anjos tocando, Jesus assentado no seu trono. Tudo isso é uma imagem muito linda de se ver e todos nós veremos, incluindo as pessoas que fizeram mal a Jesus. As pessoas que crucificaram a Cristo também verão, porque quando isso aconteceu, Jesus estava coroado com uma coroa de espinhos, né? Mas agora não, agora Jesus virá nos ares coroado com uma coroa muito linda, uma coroa bem brilhante, cheia de diamantes, como o rei que ele de fato é. Neste momento, essas pessoas que fizeram as maldades com Jesus e aquelas que também não foram fiéis a Deus até o último dia, elas terão muito medo, elas tremerão de medo. Inclusive, elas farão um pedido muito inusitado. Sabe qual é o pedido? Elas pedirão que as rochas caiam sobre elas. Mas nós não queremos estar nessa situação. Nós queremos estar na situação em que estaremos alegres em ver Jesus voltar. Nós estaremos com os braços estendidos, agradecendo por estar vendo aquilo, por estar vivendo aquilo e por termos aguardado Jesus e agora ele chegou. Então, esse é o nosso desejo, nós estarmos lá vendo essa volta de Jesus que nós queremos tanto e estarmos felizes por aguardar o nosso Mestre. E quando tudo isso que é tão lindo já tiver acontecido, nós então iremos de uma vez por todas para o céu. E como será que isso vai acontecer? Nós estaremos aqui juntinhos com Jesus e nessa mesma nuvem nós iremos subir para o céu. Este é o meio de transporte mais veloz, mais potente que nós temos, porque com esta nuvem nós iremos subir 7 dias até que cheguemos ao céu. E quando chegar lá, como que vai ser? Nós então passaremos por uma porta bem linda e Jesus falará para nós: vinde benditos do meu Pai. Então ele mostrará para nós até que ele ficou preparando por todos esses anos para aqueles que forem salvos. Então nós estaremos ali no lugar onde Deus prometeu pra gente desde muito antes da gente nascer.
nós então também naquele momento receberemos a nossa coroa, nós também teremos uma coroa muito linda. Então, olha só, se a gente, quando nós estamos tristes porque a mamãe e o papai saíram, mas eles pegam e falam assim pra você: ó, fica tranquilo que daqui a pouco a mamãe volta e a mamãe ainda vai te trazer um presente. Como que a gente fica? A gente fica mais tranquilo? A gente fica mais aliviado de que a gente sabe que ela vai voltar e além de ela voltar, ela vai trazer um presente bem lindo pra gente? Eu fico. Então, com Jesus é a mesma coisa. Nós estaremos então aguardando a volta deles e felizes em saber que junto com a volta deles nós ganharemos o maior presente de todos, que é desfrutar da vida eterna nos céus que ele preparou para nós. Amém? Para o Revisando, temos duas opções, duas propostas didáticas para usar com as crianças, tá? Nós temos a primeira opção, é imprimir as trombetas, e cada uma delas terá um número de uma pergunta que está na página 102, e aí nós iremos pedir que as crianças peguem essa trombeta e elas responderão a pergunta de acordo com a trombeta que elas pegarem. E a segunda opção é que nós possamos preparar uma porta, como se fosse a porta da Cidade Santa, sabe? E nós faremos uma pergunta para essas crianças e assim que elas acertarem a resposta, elas poderão então passar pela porta. Se for muitas crianças ou se o tempo estiver muito escasso, nós podemos então preparar só algumas perguntas, as mais importantes, para que fiquem gravadas na cabeça delas a parte mais importante da lição. E nós faremos essas perguntas para todas elas juntas e quando elas terminarem de responder, todas elas entrarão pela porta, tá ok? O intuito é que todas participem e que, ainda que elas precisem de ajuda, todas elas consigam terminar de responder corretamente as perguntas, tá bom? No Aplicando desta semana, faremos com que as crianças reflitam sobre tudo aquilo que nós fazemos neste mundo agora, já está contando para que nós possamos fazer parte ou do grupo que fica com medo na volta de Jesus, ou do grupo que fica feliz na volta de Jesus. É claro que nós queremos estar no grupo que fica feliz. Então, nós faremos algumas perguntas para elas e elas vão, então, responder com a linguagem corporal de como elas devem reagir a propostas do bem e a propostas do mal. Então, nós iremos falar, por exemplo, quando nós temos que fazer trabalho missionário e entregar folheto para as pessoas, nós devemos fazer erguer as mãos. Então, nós ergueremos as mãos, as crianças farão. Quando alguém me oferece uma coisa que eu sei que eu não posso pegar, porque é uma coisa do mal, como nós faremos? Nós vamos falar para as crianças se esconderem, entendeu? Porque elas não podem estar mexendo com coisas erradas, e isso vai fazer com que elas fiquem no grupo que tem medo da volta de Jesus. Então, nós iremos elaborar várias perguntas. As perguntas, inclusive, já estão preparadas no manual do professor, mas é claro que se você tiver outras perguntas, você pode também acrescentar nesta lista, ok? Contando a outros. Então, nós relembraremos as crianças que para que o fim aconteça e para que a volta de Jesus comece, nós teremos que falar de Cristo para todas as pessoas e só depois isso acontecerá. Então, nós falaremos para elas que elas também podem fazer a parte delas neste ponto. E no manual temos então uma trombeta para elas fazerem, olha. Nós já recortaremos, então entregaremos para elas, se elas quiserem colorir, se elas quiserem personalizar as trombetas delas, elas podem, e também colocar o nome em cada uma delas, tá ok? E aí nós falaremos que elas devem, então, falar de Jesus nessa trombeta para alguém, para um amigo, para um vizinho, para um familiar, e quem sabe, no dia em que Jesus voltar, nós teremos a oportunidade de ver essa pessoa que ouviu falar de Cristo por nós também no grupo dos que ficam felizes e com os braços levantados na volta de Jesus. Então, nós entregaremos para ela depois do culto, porque obviamente isso vai chamar muita atenção delas para entrar na igreja e causar algum tipo de reverência, mas nós entregaremos e pediremos que elas passem essa boa nova para frente com essa corneta que está disponibilizada então no manual do professor.
Bom, espero que tenha então sido útil essa aula para vocês, que vocês tenham tido algumas ideias boas de como elaborar essa aula, de como conquistar a atenção das crianças e principalmente que essa aula seja uma bênção na vida de cada uma dessas crianças, que elas possam de fato sentir o desejo de fazer parte do grupo que fica feliz com a volta de Jesus e que nós possamos ter pelo menos um pouco da nossa ajuda nesta escolha dessas crianças, que elas possam crescer com isso em mente. E eu tenho certeza que se nós pedirmos o auxílio de Cristo para fazermos esse trabalho de maneira bem feita, nós teremos um resultado maravilhoso com essas crianças. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima semana.